Carta aos Romanos, capítulo 13. Carta aos Romanos, capítulo 13. Nós leremos os primeiros 7 versículos. Não vou expor todos esses versículos. Nosso propósito hoje é o propósito de falar um pouquinho das autoridades constituídas por Deus, porém, o nosso papel de submissão a essas autoridades, como ele é, como deve ser feito. Apenas um breve resumo de Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Em outra oportunidade, vamos expor o texto. Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela trará a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever à consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Este é um texto de Romanos, talvez o mais difícil de compreensão da carta aos Romanos. Muitos se deparam com outros textos, por exemplo, o capítulo 3, que fala da depravação, ou o próprio capítulo 1, o capítulo 9, que vai ter aquele choque entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas se tem um texto na carta aos Romanos que tem trazido debates e tem trazido a atenção de muitos estudiosos, é Romanos 13, porque toca em um ponto em que muitas vezes nós não estamos tão bem instruídos para compreender o que está dito aqui. Visto que hoje, no nosso país, por exemplo, a polícia é visto como um agente opressor. Uma ala da população entende que a polícia é opressora. Então, as autoridades, ao longo dos anos, foram perdendo a sua credibilidade também por maus profissionais, por um judiciário que às vezes não faz o seu dever, completando aquilo que o policial de rua faz, que é prender. Às vezes o magistrado vai e solta. Então, por diversas ocasiões, diversas razões, nós olhamos para a justiça com um olhar meio duvidoso, com um olhar assim dizendo: mas eu tenho que respeitar de fato? Então, talvez uma pergunta que surgiria para nós, olhando para esse texto, é: mas de fato todas as autoridades foram realmente constituídas por Deus? Porque nós temos somente a facilidade de achar que aquele governador, ou aquele prefeito, ou aquele presidente, ou aquele ministro, ou aquele policial, ele é constituído por Deus, e os outros que a gente não gosta, a gente tende a dizer assim: não foi Deus que colocou. Se não foi Deus que colocou, foi alguém que colocou. A Bíblia não dá essa autoridade a ninguém de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então o apóstolo Paulo, ele afirma neste texto de Romanos
que as autoridades que foram estabelecidas por Deus. Porque ele diz, não há, note, o apóstolo está afirmando, não há autoridade que seja constituída se não for por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele afirma isso, justamente porque nós devemos agir olhando para as autoridades com submissão, porque nós estaremos de fato obedecendo a Deus. Isso é um princípio do apóstolo Paulo. Obedeçam às autoridades, se submetam a elas, porque você, em primeira instância, estará obedecendo e se submetendo a Deus. E o apóstolo, ele intenciona, entre muitas coisas nesse texto, que, como eu disse na minha fala inicial, não vou expor todo devido ao nosso propósito essa noite, mas o apóstolo Paulo entende, e ele descreve isso, que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, pelo fato de delas não terem sido constituídas por si só, mas por Deus. E esta fala do apóstolo Paulo está, irmãos, em plena harmonia com o que o próprio Senhor Jesus disse em João 19. Eu peço que você abra lá João capítulo 19. Paulo não está falando de algo que surgiu da sua mente, ou porque, como alguns dizem, Paulo era amiguinho das autoridades romanas, então Paulo está falando por causa própria. Não, Paulo está somente replicando com ênfase aquilo que o próprio Senhor Jesus disse em em João capítulo 19. Olha o que Jesus disse no versículo 11. Aqui há um debate aqui na verdade não é um debate, né? Pilatos aqui está questionando Jesus, e olha o que diz o versículo 11. Respondeu Jesus, respondeu o quê? Respondeu a Pilatos, né? Porque anteriormente Pilatos diz, Pilatos adverte Jesus, não me responde, não sabes que tenho toda a autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos está dizendo para Jesus, eu tenho autoridade tanto para te prender, para prender você e crucificar, como para te libertar, para te colocar em liberdade. Jesus então responde a Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Ou seja, Jesus está dizendo para Pilatos, essa autoridade que você está dizendo que tem, tanto para me soltar, quanto para prender, tanto para me dar liberdade, quanto para mandar crucificar, ela não provém de você, mas ela foi dada a você, ela foi te constituída. Então Paulo está replicando aquilo que Jesus ensinou, e nós devemos olhar, e é importante que nós notemos no texto, que o apóstolo Paulo tem em mente isto como um mandamento, ser submisso à autoridade. É como se fosse um mandamento para o apóstolo Paulo. Ele leva em consideração o verdadeiro papel que as autoridades têm sobre nós. E qual é a autoridade que as autoridades têm sobre nós? É redundância, mas é isso. Qual é o papel que as autoridades têm e por que elas exercem sobre nós autoridades? Primeiro, o versículo 2 já diz, a autoridade deve temer a Deus e reconhecer que seu poder vem dele. É isso que o apóstolo diz no versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si com a mesma condenação. Então, a autoridade, qualquer que seja, ela deve reconhecer primeiro que a autoridade que ela possui vem de Deus. Uma segunda verdade, ou uma segunda consideração que deve ser feita: os homens em autoridades devem ser amigos do bem. É isso que o apóstolo diz no versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Ou seja, toda a autoridade deve ser amiga do bem. Todo aquele que ostenta ou que exerce uma posição de autoridade deve exercer e deve ostentar sempre para o bem. Eles devem administrar os recursos públicos com justiça, honestidade em favor do povo. É isso que o apóstolo Paulo diz.
Por esse motivo, o versículo 6, por esse motivo também os pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, em suma, meus irmãos, uma pessoa só recebe autoridade para governar uma nação sobre a permissão divina. E esta pessoa deve administrar este poder sobre esses princípios. Quais princípios? Primeiro, reconhecer que o poder vem de Deus. Reconhecer que a autoridade foi dada por Deus. Ela deve ser amiga do bem. E ela deve, então, promover o bem e reprimir o mal. E ela deve também administrar os recursos que estão em suas mãos para fazer o bem ao povo, ou seja, para servir o povo. Então o apóstolo Paulo ele tem esses princípios para a autoridade. O apóstolo então ele diz que tendo esses princípios, então nós não temos o porquê de não nos submetermos a uma autoridade, independente de nós gostamos dela ou se nós deixamos de gostar dela, ela deve ser então obedecida. O crente não deve se sujeitar à autoridade quando esta autoridade vai em oposição à autoridade de Deus. Isso é uma verdade da teologia reformada. Então, olhando para o princípio correto da autoridade, então o apóstolo diz: não há por que você resistir à autoridade, porque quem resiste está resistindo a Deus de fato. E notem que esse princípio de autoridade que o apóstolo Paulo está falando aqui, como eu disse, não é algo inventado da sua cabeça. No Antigo Testamento, quando Moisés liderava o povo, Moisés recebeu a autoridade de Deus para dirigir aquele povo, para governar aquele povo, para legislar sobre aquele povo. Mas houve um princípio de rebelião de alguma ala daquele povo, em que alguns homens, entre eles Datã e Corá, se opuseram à autoridade de Moisés. Eles se colocaram contra a autoridade de Moisés. Eles não reconheceram que Deus tinha dado autoridade a Moisés dentro desses princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, que é reconhecer que a autoridade vem de Deus, reconhecer, ser amiga do bem. E Moisés fazia isso. Moisés em todo o tempo reconheceu que a autoridade dada a ele era dada por Deus. Moisés sempre escolheu o bem. Moisés sempre procurou extinguir o mal do meio do povo e praticar o bem. E por fim, Moisés sempre administrou os recursos as quais Deus tinha colocado em sua mão para o bem do povo. Mas o povo liderado por esta ala, então questionou a autoridade de Moisés. Qual foi a resposta? A resposta não foi de Moisés. Não foi Moisés dizendo assim: olha, vocês estão resistindo a mim, vocês estão se opondo a mim, eu sou o líder. O próprio Deus respondeu de uma maneira muito dura àqueles homens. Aqueles homens tiveram uma experiência muito forte, que ficou de exemplo para todas as gerações do que é se opor a uma autoridade constituída e levantada por Deus. Eles foram literalmente tragados pela terra, de modo que gerações futuras se lembraram daquele feito do Senhor, exigindo que Moisés fosse respeitado como autoridade, porque era o próprio Deus quem guiava o povo através de Moisés. A autoridade, então, ela está a serviço do povo, por causa do povo e para suprir as necessidades do povo. Quando nós reconhecemos, então, que as autoridades, sejam elas os magistrados, sejam elas os policiais, sejam elas os servidores, nós estamos reconhecendo que Deus está usando eles para nos servir, para fazer o que é bom ao povo. E em tudo isso o apóstolo Paulo diz que há um princípio maior, que é o princípio do amor. Então o princípio do amor é que ele liga quem está abaixo da autoridade. Então nós estamos submissos por amor, não é por temor. Nós não tememos as autoridades, o próprio texto diz isso. Nós não temos que temer se nós praticamos o bem. Então nós respeitamos todas as autoridades por amor ao nosso Deus. E as autoridades, elas servem o povo também por amor. Então quem liga, qual é o elo de ligação entre a liderança e o liderado? O amor. A autoridade deve então promover isso de forma clara e objetiva. Paulo,
diz que a autoridade, ela traz a espada sobre o mal, ela traz então a vingança sobre aquilo que é justo, ela pratica a justiça, ela pratica então, ela é o elo moderador para que uma nação, para que uma cidade, um estado ou um local esteja devidamente protegido. Paulo não está defendendo aqui algum tipo de autoridade exclusiva. Paulo está simplesmente abordando o princípio de autoridade que Deus estabelece. Quando a autoridade ela é constituída por Deus, diz o provérbio que a nação se alegra, diz que a nação prospera, diz que a nação percebe que Deus está governando. Meus irmãos, nós devemos orar por todos os nossos liderados, devemos orar por eles, devemos pedir que Deus os ajude a cumprir os requisitos da sua palavra, os princípios da sua palavra, e devemos respeitá-los como autoridades constituídas por Deus. Por isso, o nosso propósito nessa noite foi realmente orar e procurar entender o quão importante são as autoridades que Deus constituiu neste local para nos servir. Por isso, nós convidamos a nossa polícia local, nossa polícia local para estar. Por isso nós continuamos o culto, oramos, mesmo sem a presença de um representante, mas nós fazemos isso porque sabemos que Deus ele vai além da nossa força, além da nossa possibilidade. Como nós temos dito, não depende de nós, nunca será algo feito por nós, mas algo feito por Deus. Como foi bem dito na quinta-feira, Deus ele trabalha até mesmo pelo convite lançado. Eles não precisam estar aqui nessa noite para de fato Deus operar no coração deles e fazer com que eles ouçam as Escrituras, ou que eles realmente entendam o propósito do qual eles estão exercendo tal autoridade. O convite, como foi bem lembrado, aquele centurião, homem que tinha uma tropa sob o seu comando, quando foi dito a ele do seu servo, e Jesus queria, ele disse: não, Senhor, basta uma palavra tua e você ficará curado. Basta um convite para que o Senhor opere aquilo que Ele quer fazer no meio das nossas autoridades. Por isso, oremos por eles mais uma vez. Por isso, não nos esqueçamos de todos os dias colocar os nossos liderados, as nossas lideranças, as nossas polícias nas mãos do Senhor, visto o momento que o nosso país atravessa, um momento de insegurança nacional. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar disso, colocá-lo sempre diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria cada dia mais para ser obediente a Deus respeitando a autoridade que o Senhor constituiu sobre nós. Oremos mais uma vez em favor da nossa polícia aqui do estado, da cidade de Dionísio, para que Deus guarde os nossos policiais nas suas missões, na rua, em combates, ou mesmo quando estão de sobreaviso e esperando alguma notificação, que o Senhor os guie e os proteja todos os dias. Oremos.